Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, traders iniciantes e iniciados. Billy Trade aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020, são 8 horas e 8 minutos aqui. Bom dia a todos. Deixem o seu like, comentem, que enriquece bastante o nosso canal, galera. Vamos nos preparar para mais um dia aí de volatilidade, né? Espero que sim, porque ontem o mercado aqui ficou uma loucura. Olhando o gráfico da direita aqui, ó, do mini índice, né? Eu fazia tempo que eu não via o mini índice fechar no 0 a 0. Eu não lembro de ter acontecido isso nos últimos 2, 3 anos, precisamente no 0 a 0. Ou seja, o mercado totalmente. E eu fiquei praticamente de fora, né? Perdi a venda aqui, fui estopado, né? E aí não deu mais coragem de entrar. Deu um quedão, deu uma subidona, uma coisa de louco. Mas a doleta desenvolveu bem, né? Foi na doleta que eu consegui fazer uma grana aí, numa correção, depois que ele chegou aqui no atingir os 2%, né? Com 2%, pelo menos o Billy ele não compra, né? Não, tanto de subida quanto de queda, no mini índice ou no mini dólar. Muito embora é muito comum a gente ver as corretoras aí, alguns analistas até independentes, né? Darem call de compra por scalp, esse tipo de coisa. Mas cada um tem seu estilo, né? O meu estilo não é de nadar contra a estatística e a probabilidade. Obviamente, uma bolsa que já subiu, um ativo que já subiu 2%, a probabilidade dele continuar subindo é bem menor, né, galera? Pode subir, claro, assim como pode descer também, mas é bem menor. Normalmente, em torno de 1,5% é um ponto ideal para se estudar, colocar compra ou venda, ou seja, quando ele está esticado tanto para baixo quanto para cima, ok? Então é isso. O que a gente tem aqui? A gente tem aí a publicação do lucro do Itaú, né, que veio em linha, apesar de ter vindo 40% abaixo do segundo tri do ano passado, né, ele veio em linha com as expectativas, inclusive, da Bloomberg. Né. Então, mas de qualquer maneira não se opera notícia, né, não é porque o número veio negativo, veio 40% abaixo em relação ao ano passado, que vai se vender o papel. Né. A Vale, semana passada, deu lucro, naquele mesmo dia ela caiu. Então, é meio complicado. Né? Existem profissionais especializados que sabem fazer leitura de todas as linhas do balanço, como nível de endividamento, geração de caixa, que é o EBITDA, né? O EBITDA, como falam, né? E uma série de outros indicadores. No caso do banco, eles estão muito preocupados com a inadimplência. Né? Existe um provisionamento aí de perda de empréstimo que não vai ser pago, ou que pelo menos vai ter problema para pagar, muito grande com os bancos. Né? Então, os bancos privados no Brasil, aí, de uma maneira geral, estão dando prejuízo aí de cerca de 40%, não é só o Itaú. Né? Lá fora ontem, apesar da nossa bolsa aqui ter ficado no 0 a 0 e experimentado aí terreno negativo, as empresas de tecnologia bombaram, o Nasdaq bombou mais uma vez ontem, batendo um novo recorde, né? E também as bolsas lá fora, a Europa, China, a Ásia de uma maneira geral, Estados Unidos, bombaram em função de uma aparente recuperação mais rápida das economias, né? Em relação às consequências negativas da Covid-19. E a gente aqui com os nossos problemas internos, né, naturalmente, né? A gente tem aí esse problema da CPMF, que demonstra fraqueza da estrutura fiscal do Brasil, o que deixa os investidores meio ressabiados. Por outro lado, hoje e amanhã, né, tem reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária que decide as taxas de juros. A Selic hoje está em 2,25% e a previsão do mercado é que ela caia para 2%. Em caindo para 2%, cuja decisão vai sair amanhã, né, repito, o Copom se reúne hoje e amanhã, mas a decisão de juros vai sair amanhã, após o pregão, normalmente em torno das 18 horas. A previsão de 2% deve, digamos, direcionar mais grana para mercado de risco, que é, no caso, renda variável. Né? Outra coisa que é importante frisar é que esse nível aí de 104 mil, 105 mil, ele está meio que próximo das previsões das grandes autoridades econômicas do Brasil, né, e grandes casas, etc., para o final do ano. E a gente apenas está em agosto e o negócio está passeando aí em torno de 105 mil, 104 mil. Então, também é um dos motivos. Né? Então, é isso aí. Lá fora, as bolsas estão mistas, né, a gente vai ver agora, né, China, etc., né? Deixa eu só ver aqui tirar essa janelinha aqui, galera. Eu tenho uma CAF aqui, ele protege aqui a minha máquina, né? Então é isso aí. Em relação à Covid-19, nós estamos encaminhando para os 100 mil mortos. Né? Ontem passamos aí do 94 mil, né? Um pouco mais abaixo de 1.000
mortos aí de domingo para segunda, né? Mas normalmente no final de semana diminui aí a contagem, eu não sei o que acontece. E é isso aí, a gente está se encaminhando aí para 2.800.000 contaminados, né? Também existem muitos, né, que se recuperaram e saíram daquela zona de perigo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda internacional, galera, que ela está mais ou menos hoje, está meio fraca. Vamos ver aqui. A nossa agenda internacional está na tela aqui. Outra coisa aqui da agenda interna é que o Paulo Guedes, né, ele quer porque quer, né? O Bolsonaro, ele, na minha opinião, ele não está presidindo o Brasil. Ele tá tudo, isso é opinião minha, está tudo no colo dos ministros, né? Se der alguma coisa errada, é culpa do ministro. Então, isso é claro, né? Não sou eu que acho, isso não é achismo. Qualquer um vê isso, né? Quer dizer, ações de governo a gente não vê liderança, mas tudo bem, nós somos traders e temos que não ficar avaliando aqui política, nada disso, mas tradar o mercado, seja para cima ou para baixo, mantendo gestão de risco, de psicológico e comportamental e usando técnicas minimamente testadas, né? A gente lembra, né, para os matriculados no treinamento 1.0, que no fórum de dúvidas, né, tem muitas dicas e muitas respostas para perguntas muito interessantes, né, galera? Vejam lá, né? É muito interessante o porquê disso, o porquê daquilo, como que você imagina o 38.2, né? Então, o ponto de Sniper 382, por que a gente usa aqueles níveis, né, de 26.6, 38.2, 50%, 61.8, 130, 161.8, né, 200%, 261, tudo, o porquê está tudo descrito lá, entre várias outras dicas que se encontram no fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD para os matriculados, ok? Atenção para aqueles que estão recebendo também por e-mail, os matriculados estão recebendo aí dicas adicionais em relação a bônus, inclusive alguns vídeos aí com alguns exemplos bem interessantes, né, explicações de algumas situações, ok? Bom, então o Paulo Guedes ele quer, porque quer de qualquer jeito criar uma CPMF disfarçada, né, para o e-marketing, e-commerce, alguma coisa assim, e ele está até já prometendo desonerar a folha de pagamento. Por exemplo, fundo de garantia. Não sei se todos sabem, né? Quem tem carteira assinada, 8% do salário é depositado na conta do fundo de garantia. Ele quer reduzir isso para 6%. Né? A contribuição do INSS, que é 20%, perdão, em cima da folha, ele também está querendo reduzir, para compensar um aumento de imposto. Né? Agora, não se vê falar do Estado enorme, pesado, mastodôntico, né? Diminuir os seus custos. E sempre vai no bolso da sociedade, mas faz parte. Né? Bom, vamos lá. Nossa agenda, mercado de futuros começa às 9 horas, né? A gente tem aqui produção industrial, 2 tourinhos. É importante, galera, porque a gente deve ter aqui uma diminuição de perda, né? Ou uma leve melhora na produção industrial, em função até de abertura meio que lenta e mais ou menos criteriosa de várias atividades econômicas aqui no Brasil, ok? Mais gente na rua, mais gente para comprar, loja vendendo mais, compra mais da indústria, então talvez a produção industrial aqui ela melhore bem. A previsão é de uma queda de 10% em relação a anual, né? E a anterior foi de quase 22% aqui. O que mais que a gente tem aqui? Então, 2 tourinhos, né? Descendo aqui, nosso mercado de futuros começa às 9. Descendo aqui, a gente só tem às 11 horas aí pedidos para as fábricas, né, americanas, 2 tourinhos de junho, né? Depois disso, galera, às 17h30, a gente tem aqui o API Weekly Crude Oil Stock, que é uma prévia do estoque de petróleo, né? Hoje é terça-feira. O estoque definitivo de petróleo ele sai na quarta-feira, amanhã às 11h30, né? E, infelizmente, para a Petrobras, ou para quem está posicionado em ações da Petrobras, a previsão de aumento de estoque, ou seja, queda do preço do barril. Caindo o preço do barril, as ações caem também, ou seja, o lucro das empresas petrolíferas diminui, né, naturalmente, ok? Preço do barril do petróleo. Bom, então a nossa agenda basicamente é isso que a gente tem. Vamos ver aqui os mercados internacionais que estão meio sem direção. Mercados internacionais, né? O que é que a gente pode ver aqui nos mercados internacionais? Futuros americanos levemente para baixo, né? SP 500, Dow Futuros, Nasdaq Futuro meio para baixo aqui. E na Europa está meio misto aqui, olha, o DAX Frankfurt negativo, menos 0,57, que é a maior bolsa lá da Europa. Depois vem Londres aqui, FTSE 100, né? Levemente para cima, sem direção. O CAC Paris meio que no 0 a 0 e IBEX Espanha meio que no 0 a 0. Né? A gente acompanha bastante os futuros americanos. A julgar por essa leitura aqui, a gente deve
abrir levemente para baixo, né? Pode abrir para baixo, não quer dizer que vai abrir para baixo. Na Ásia, fechou aqui em função dos mercados americanos terem bombado ontem e das empresas de tecnologia terem dado lucro. Por exemplo, a Sony deu um lucro aí bem alto, né, do segundo tri. Então, estão todas para cima, todas no verde aqui. Petróleo, como eu já falei, meio depreciado, né, o West Texas Index americano e o Brent londrino aqui no negativo, né, quase 2%. Né. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, o índice de volatilidade, está aqui no 0 a 0, né? E ele não atualizou aqui, galera, os papéis aqui do Brasil aqui, né, da B3. Ontem, reloginho vermelho, mercados fechados, reloginho verde, mercados abertos, né? Ontem, o avista americano, S&P 500, Dow Jones e Nasdaq fecharam aqui positivo, onde os Nasdaq ontem, mais uma vez, bateu um recorde, né, de máxima, né? E como eu falo, a gente não tem 100% de correlação entre o IBOV e o SP 500 lá de fora, né? Mas, na maioria das vezes, pelo menos no curtíssimo prazo, se você olhar aí os gráficos de 5 minutos, eles se andam muito junto, principalmente o SP 500. Se você olhar ao longo dos últimos meses e anos, as curvas são bem parecidas, né? Do SP 500 e até das outras bolsas americanas, com o nosso IBOV aqui. Bom, então, para concluir, a julgar, repito, por essa leitura dos futuros aqui americanos, a gente deve abrir levemente gapado para baixo. Petróleo para baixo, porém o minério de ferro no porto de Dalian fechou numa alta de 3,31%, acima de 3% de alta, o que deve favorecer as ações da Vale, pelo menos na abertura da B3 às 10 horas. A julgar por essa cotação, as ações da Petrobras deverão puxar para baixo. E vamos ver aqui a reação, né, do mercado em relação ao balanço do Itaú, que veio em linha. Vindo em linha não muda muita coisa, ok, galera? Finalmente vamos ver aqui os pontos de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020, agora 8 horas e 22 minutos. Vamos colocar o gráfico do mini índice na tela. O mini índice aqui, galera, fechou na marca d'água, a linha coral que está aqui, na faixa dos 103.100, ok? E o ajuste foi no 103.144, linha horizontal preta. Ajuste 103.144, ok? Meio que encavalados os dois aqui, né? Para baixo, então, o que a gente vê de suporte? Primeiro suporte, eu estou pelos 15 aqui, né? Ele não perdeu aquele segundo suporte diário de ontem, aqui no 103.400 aproximadamente. Vê que bateu lá, subiu, tentou também bater uma segunda vez e subiu, ok? Então, ele se mostra um suporte muito forte. Então, abaixo aqui da marca d'água, o primeiro suporte que a gente vê aqui, na realidade a gente vê abaixo do 103.000, a gente vê o 103.000 bola, né, e o 102.840. Depois de 102.500, o 102.400, que é o suporte de diário, 102.300, 102.080, aproximadamente 102.100, 102.000 bola, depois o 101.600 aproximadamente, 101.530, abaixo dele outro suporte de diário, na faixa aqui de 101.200, depois 101.050, 101.000 bola, suporte, né? Estamos falando aí já de 2.000 pontos para baixo. Abaixo desse 101.000 bola, a gente vê o 100.300 aproximadamente, depois o 100.070, praticamente o 100.000 bola. Para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, né? Ou eventualmente, dependendo de distância de ajuste de marca d'água, conformação de velas, bandas de Borg, volume aqui, né, se é de compra ou de venda, e pivôzinho aí de 2 minutos ou 5 minutos, a gente pode estudar uma compra. Para baixo, suporte. Para cima, resistência. Praticamente ele está no ajuste, né, no 103.144 como primeira resistência, 103.250. Esse VWAP aqui, a linha tracejada vermelha, ela não vale agora, ela só vale melhor, ela é mais assertiva depois dos 9h30, ok? Então, acima dos 103.250, a gente tem os 103.420, 103.570, 103.640, 104.000 bola. Atenção a essas duas linhas aqui que são resistência, né? Média móvel de 200 períodos, tanto a exponencial quanto a aritmética. Acima dos 104.000 bola, 104.130, 104.230, 104.320, 104.540, 104.800, 105.000 bola, 105.000
0,50. Estamos falando de 2.000 pontos, galera. Depois disso, 105.570 e 105.880. Aí estão os pontos de suporte e resistência do mini índice. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. O mini dólar aqui fechou na linha coral que se encontra aqui, praticamente no 5.330. E o ajuste ficou no 5.325.68, que é uma linha, a linha horizontal preta que está meio encavalada aqui, que a gente vê aqui, né? Junto, galera, ó, com essa, eu puxei aqui com essa linha tracejada em resistência de diário que não perdeu, né, na faixa aqui do 5.325, ok? Então, basicamente o ajuste foi em cima da resistência de diário. Assim como ele não perdeu lá no mini índice o suporte de diário, aquela linha azulzinha clarinha que eu mostrei agora há pouco, né? Ele também não superou, confirmando a resistência de diário, Sniper 382 de diário, ok? Então, para baixo, o que a gente vê de suporte, né? Ele fechou no 5.330 aproximadamente. A gente vê o próprio ajuste no 5.325.68. Nessa linha amarela é mera seguidora de stop. Abaixo disso a gente tem o 5.310 praticamente. Depois o 5.300, 5.291, 5.276, 5.260, 5.250, 5.235. Depois o 5.211, 5.205, que é um suporte de diário que eu mantive aqui ainda, ok? Ele é válido ainda. Depois 5200, 5193, 5187, 5180, 5169, ou praticamente 5170, né? 5150, 5121, 5100, 5095, ok? Para baixo, suporte. Para cima, em resistência. O 5442, 5342, perdão, 5342, acima da primeira resistência, ok? Acima dela, 5382, 5392, 5400, 5424, 5435, 5448, 5472. Depois a gente tem o 5500, 5528, que é outra resistência de diário. Estão aí, galera, os pontos de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar, ok? Mini índice gráfico da direita, mini dólar gráfico da esquerda, e vamos que vamos. Tenhamos todos uma ótima terça-feira e vamos ver se o mercado anda hoje, né? Eu fiquei de fora porque eu vi que o mercado estava loucão, né? Praticamente não fiz mais nada no índice, um negócio totalmente maluco, não estava obedecendo retração nenhuma, parecia baixo volume, né? Eu apenas lembro aqui, para a galera aqui, olha, que dá para ver aqui embaixo no gráfico da doleta a diferença de volume, ó, quando muda de contrato. Né? 30 de julho foi a quinta-feira, praticamente não teve negócio. Já no dia da rolagem, o volume aumentou bastante. Estou pelos 60 minutos, perdão. Né? E ontem o volume voltou ao normal. Então é isso aí, vamos que vamos.